mercúrio é tóxico? Bastante tóxico. A exposição a esse mercúrio sempre foi tóxica. Éramos uma escola. Foram fazer uma experiência com crianças, quando nem com animais os estudos estavam terminados. O chumbo que temos nos dentes tem mais de 50% de mercúrio. Em 1996, a Universidade de Washington, nos Estados Unidos, fez um convite à Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa. A grande maioria dos dentistas que conheço ficaram chocados com este estudo. As duas faculdades queriam descobrir se o mercúrio do chumbo nos dentes provocava alterações motoras, na memória, na atenção, na concentração e no sistema nervoso. Para isso, escolheram crianças. Na ficha de inscrição desta experiência na entidade oficial americana, descobrimos o porquê. As crianças são a população mais suscetível de revelar qualquer efeito na saúde. Ao longo de 8 anos, observar os efeitos do mercúrio nos dentes de crianças da Casa Pia. Quando começaram, tinham entre os 8 e 10 anos. Disseram que, apesar dos meus dentes estarem bons, que não fazia mal para prevenir certos problemas, porque acho que tinha furos nos dentes, ou devia ter umas cáries, mas nada de preocupante. E que o ideal seria... pelo menos chumbar. Paulo prefere não dar a cara. Na verdade, quando se fala no estudo de mercúrio com alunos da Casa Pia, nenhum dentista ou estomatologista o quer fazer. Dizem que Portugal é pequeno, que todos se conhecem. Tive conhecimento deste estudo através de uns colegas e reagi com surpresa. Atualmente este tipo de experiência já não devia acontecer. Muito menos em crianças de uma instituição de solidariedade social, que são crianças que não têm defesas e estão a cargo de uma entidade e não de pessoas que possam cuidar delas. Então, não posso colocá-lo no lixo normal para não contaminar as águas. Mas não há problema nenhum em colocá-lo na boca de um paciente. Anita Tibau e Kelly Gallagher estão em Portugal pela primeira vez. O avião de Kelly chegou primeiro. Aproveita para começar a filmar para um documentário que teve início há 10 anos. Eu quero chorar porque essa viagem é muito difícil. Chegam de Los Angeles. Anita pertence à Dental Amalgam Mercury Solutions e à Mouth of Hope. Kelly produz documentários e é ativista na Citizens for Health. Oh, God, finally. Wow! Chegam com um objetivo. They said it was safe before any of this even came out. You know, they were already talking, people have them on tape. No dia seguinte querem ver a Casa Pia de Lisboa. Queriam fazê-lo desde 1999. I want to cry because what happened here should never have happened, ever. Not only to these kids, but to any child in the world. And the fact that a United States government experiment that funded this project to see if these kids suffered neurological or kidney problems, it's an atrocity. When you get mercury amalgam fillings when you're a child, it's worse because they're not developed yet. And as they're getting older, they've had them maybe 10, 12, some kids maybe longer, 13 years. We don't know where their health is today. Os resultados do estudo foram publicados em 2006 com o nome Efeitos Neurocomportamentais das Amálgamas Dentárias em Crianças. Em fevereiro de 1997, 254 crianças entre os 8 e 10 anos
receberam compósito, a chamada massa, enquanto 253 receberam amálgamas de mercúrio. No final do estudo, estas crianças tinham uma média de 16 dentes tratados com chumbo. Pode haver 4, 5 amálgamas na boca de um adolescente. 16 é muito? Acho muitíssimo. Eu estava mal, de certeza. Tenho os dentes cheios de amálgama, todos os portugueses têm. Sabe quantas tem? Tinha os dentes quase todos. Tem nos dentes quase todos? Quase todos. Estamos a falar de quantos? Já não sei quantos é que são, mas 32. eram alguns. Tem amálgamas nos 32 dentes? Quase todos, exceto nos da frente. E sou professor universitário, portanto, não me deve ter feito muito mal. Não sei se fez. Alexandre Castro Caldas é neurologista. Esteve envolvido no estudo que terminou há 7 anos e tem uma certeza. Eu tenho cá mercúrio dentro e a senhora também, imenso. Agora, o que interessava é saber se fazia mal. O que ficou provado é que não fazia mal. Portanto, que essa quantidade, esses picos de mercúrio que surgem não são nocivos para a capacidade, para o cérebro. Várias organizações não governamentais americanas discordam. The University of Washington, along with the University of Lisbon's dental department, they said that these children, although their mercury levels for the first 2 years went up, then it became normalized, but that's because they're not excreting the mercury. Uma amálgama dentária tem mais de 50% de mercúrio. O restante são ligas de prata, cobre e estanho. Neste vídeo da Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia, o teste é simples. Um fundo verde, uma luz negra e um dente com chumbo. A fricção de lavar os dentes, o beber café, na mastigação, tudo liberta gás de mercúrio. This is mercury coming off a filling that was dipped in water that's the same temperature as the human body. Se eu passo muito tempo a retirar amálgamas, trato muitas pessoas que querem tirá-las, eu sinto logo nos meus pulmões. O problema é que ao fim de meses, anos, com o triturar, e eu faço notar que o mercúrio é um metal que na sua forma elementar é líquido, ele pode ser inalado mesmo e vai, com a deterioração da amálgama, vai-se libertando o mercúrio progressivamente. Esse mercúrio pode ser inalado e ingerido e, logicamente, ao fim de muitos anos, e depende, obviamente, das amálgamas e da quantidade de amálgamas que a pessoa tem na boca, pode ser francamente lesivo de vários órgãos ou sistemas. Os países adiantados, eles constantemente testam medicamentos na América Latina e na África. Porque se morrer aqui não pega nada. Agora, se fizer lá nos Estados Unidos ou lá na Europa, dá um problema muito grande, compreende? Tudo que seja estudos feitos na altura de se pôr uma amálgama, é evidente, não existe problema nenhum. Não estão referidos problemas. Não sei se existe algum estudo, ao fim de 20 anos de amálgamas com mercúrio, quais são as lesões que as pessoas apresentam. Suponho que não existe nenhum feito. De facto, não existe. Mas o problema do estudo feito em Portugal parece ser outro. Nos formulários de consentimento, o investigador deve dizer qual o objetivo da experimentação? Eu acho que deve. Tivemos acesso aos formulários de consentimento, aos documentos que os pais ou responsáveis legais assinaram para que as crianças pudessem entrar no estudo. Aos menores foi-lhes dito que queriam fazer um estudo, que os riscos e aspectos desagradáveis resumiam-se a alguma dor, que os testes que iriam fazer provocam cócegas na perna, que querem saber como funcionam os músculos e que tencionam recolher urina para descobrir se têm mercúrio ou chumbo no corpo. No consentimento entregue aos pais ou responsáveis, chamam o chumbo de amálgamas de prata. Os únicos efeitos indesejáveis são os normais em tratamentos dentários, que os materiais usados são há anos e habituais em todo o mundo. Pretendem avaliar o funcionamento dos rins, músculos, nervos e cérebro da criança. Na última página, escrevem algo habitual nos consentimentos. Na eventualidade pouco provável de uma criança sofrer um dano físico em resultado dos procedimentos do estudo, essa criança será assistida por um dos membros da equipa de investigação ou enviada a quem possa proceder aos tratamentos necessários. A responsabilidade por quaisquer custos associados a esses tratamentos será da responsabilidade dos seus pais ou responsáveis legais. People have to pay.
And people have to know, and that's the bigger problem. People don't know. They don't know in the United States. I mean, we've been around the world on this issue, people still don't know. Do estudo, mais de 100 crianças estavam à completa e total guarda da Casa Pia de Lisboa. Foi Luís Rebelo, na altura provedor da instituição, quem assinou as autorizações de participação no estudo como tutor destes menores. Apesar dos esforços para o contactar, não foi possível obter uma reação. Algumas associações nos Estados Unidos da América fizeram queixa no Ministério da Saúde americano, dizendo que os consentimentos informados desinformavam. Na verdade, há 10 anos que são os ativistas americanos aqueles que revelam estar preocupados com a saúde dos alunos envolvidos na experiência. Boyd Daly, professor de Química na Universidade de Kentucky, numa audiência da Food and Drug Administration, uma instituição equiparada ao Infarmed. The results of the children's amalgam trial clearly show that urine and mercury levels are not always related to amalgam burden. They have a very poor way to do it. David Kennedy, dentista. What do we say now? Animal studies don't count. They even said that before Congress. We prefer poorly designed and highly unethical prospective studies of children. Trials looking for brain damage. Let's sign your children up for that. That is unethical. Charles Brown, advogado nas Nações Unidas. This conference will decide if the amalgam mistake continues for a third century. A Autoridade Americana de Saúde concluiu que a Universidade de Washington falhou. Foi repreendida e aconselhada a alterar consentimentos futuros. Tudo em 2006, 9 anos depois de já terem sido assinados pelos pais e crianças da Casa Pia. As palavras que está a usar, reprimenda e são palavras fortíssimas em relação àquilo que os americanos costumam fazer. Os americanos escreveram failed, que é falhou. Não, o falho não é exatamente, não é o falho nesse cimento, não é pode dizer que é chamar a atenção que podia ter acrescentado. Há aqui problemas de tradução que é preciso ter um bocadinho de cuidado, que eu conheço bem os americanos. Se calhar foi a tradução do consentimento do inglês para o português que também falhou. Portanto, pode ter havido alguma tradução errada. As restantes queixas apresentadas contra o estudo americano e português não foram aceitos. Para o Departamento de Saúde, a experiência efetuada na Casa Pia não violou qualquer lei, ética ou deontologia científicas. Em paralelo com o estudo feito em Portugal, foi realizado um outro nos Estados Unidos, em New England. Os preceitos científicos foram os mesmos. Entre 1997 e 2005, crianças entre os 6 e 10 anos passaram pela mesma experiência. As conclusões não divergiram. Não se observaram alterações neuropsicológicas ou problemas nos rins das crianças com amálgamas de mercúrio. Uma única e grande diferença. Os consentimentos informados na América eram bem mais claros naquilo que de facto pretendiam saber. Para medir a quantidade de mercúrio a que é exposta a criança com amálgamas dentárias e comparar esses dados com os das crianças com outros tipos de preenchimentos, neste caso, compósito dentário e coroas de aço. E mais, nos consentimentos entregues aos pais das crianças americanas, esclarecem aquilo que querem. Investigar a quantidade e os possíveis efeitos da exposição ao mercúrio das amálgamas dentárias, porque existe a preocupação que estejam sempre a libertar-se pequenas quantidades de mercúrio das amálgamas dentárias e que este mercúrio possa acumular-se no corpo. A pergunta que muitos fazem é simples. Quem aprovou em Portugal estes consentimentos? Os consentimentos informados passam por uma comissão de ética. Exatamente. O que eu lhe pergunto é se têm de passar também pelo Conselho Nacional. Não, vão Para que serve o Conselho Nacional? Para discutir as diretrizes, sobretudo, as gerais, de quais é que são os documentos a preencher, quais são as funções das comissões de ética, etc. Não tem uma intervenção ativa nos estudos feitos em Portugal? Não, eu acho que não. Eu penso que é incompreensível. Testar mercúrio em crianças. Deviam ter testado neles. Temos as comissões de ética a nível das instituições e a nível dos ensaios clínicos. Vão sobretudo para a Comissão de Ética a nível nacional, não é? Mas parece que não é assim. Reunimos informalmente com o Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e pedimos uma entrevista. O Dr. Miguel Oliveira da Silva concordou sob duas condições. Ou dar a entrevista em direto, ou visionar primeiro a reportagem antes desta ser exibida. Por razões deontológicas que se prendem com a prática jornalística, recusámos.
Pedimos um comunicado e foi-nos enviado algo muito claro e curto. Não é da competência do Conselho Nacional da Ética para as Ciências da Vida emitir pareceres sobre ensaios clínicos. Os chamados consentimentos informados entregues aos pais e crianças foram elaborados pela Universidade de Washington e traduzidos para português. Foi uma comissão de ética da própria Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa que os considerou aptos a serem utilizados. Paulo terá assinado. Tinha apenas 10 anos. Contactámos a Casa Pia de Lisboa. Só aceitaram responder às nossas perguntas por escrito. E foi assim que Cristina Fangueira, a atual diretora da instituição, contou-nos que desconhece se o estudo teve ou não a autorização do Ministério da Segurança Social da altura e que, pelos documentos que dispõem, os objetivos do estudo foram claramente enunciados, havendo referência aos componentes utilizados na amálgama dentária, entre os quais o mercúrio. No entanto, diz ainda que não existe qualquer referência por parte da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa que alerte para qualquer perigosidade dos tratamentos. As crianças da Casa Pia não tinham tratamento dentário, não havia tratamento dentário, portanto tinham, de facto, uma saúde dentária muitíssimo má. E, portanto, houve aqui até uma relação de conveniência de fazer o tratamento às crianças. Não houve qualquer tipo de pagamento? Não. Houve um comunicado em 2005 da Comissão Europeia ao Conselho e ao Parlamento Europeu que diz: para a maior parte das pessoas em países desenvolvidos, a maior fonte de exposição ao mercúrio é a inalação dos vapores de mercúrio das amálgamas dentárias. Dos doentes que eram cremados. Os doentes eram cremados. Sem tirar os dentes e sem tirar isso. Ia para aí para a atmosfera. Isso apareceu nos países nórdicos. Nas cremações. Esse era um dos problemas principais. Entrava na atmosfera. As pilhas que nós usamos, muitas delas têm mercúrio. E, portanto, também devem ser tratadas num contentor especial, que depois, enfim, será processado. Mas as pilhas nós temos na boca. Pois, eu sei. Na minha opinião pessoal, penso que é um risco controlado. E continuo a acreditar que será seguro usar amálgamas de mercúrio nos dentes, face à informação científica disponível. Deixaria um filho seu participar nesse estudo? Não. As minhas filhas têm essas amálgamas na boca. Não é estudo, quer dizer, têm os dentes tratados da forma tradicional, na chamada boa prática clínica. Deixaria colocarem amálgamas de mercúrio na boca do filho seu? Não. E em vez de fazer um benefício, fizeram um mal. Mas eu até acredito na boa-fé das pessoas que queriam fazer aquilo como um presente para Casa Maria Pia. Se se notasse que as amálgamas eram prejudiciais, já se tinha notado, porque as amálgamas usam-se há anos que se usam. Mas há quem garanta que fazem mal, que são, ou que pelo menos influem no Alzheimer, têm uma parte fundamental no autismo. Se isso fosse verdade, já tinha saído nas estatísticas do Alzheimer. No Alzheimer não há nada disso. Nos antecedentes não há nada disso. Isso não sai, mas quando a gente estuda antecedentes de Alzheimer, isso é uma área que me interessa particularmente. Não há nada que relacione isso. O que foi chamado foi o alumínio, eventualmente o alumínio, mas mesmo o alumínio já se provou que não era. Portanto, que não tem a ver com o Alzheimer. Portanto, o Alzheimer é uma coisa completamente diferente. Não é uma doença tóxica. Portanto, é preciso perceber o que é a doença. O autismo não é uma doença tóxica. O autismo é uma doença genética. Portanto, não vamos começar a misturar as coisas. A gente, se quiser começar a procurar argumentos, a gente pode inventá-los até. Olímpio Faisal tem 79 anos. É dos cirurgiões dentistas mais influentes do Brasil. Filho de um casal de dentistas, foi com eles que aprendeu a acreditar que o mercúrio nos dentes era prejudicial à saúde. O meu pai ficou famoso no interior por curar doenças que aparentemente não tinham nada a ver com dente. Mas as pessoas iam lá, ele tirava os amálgamas e as pessoas começavam a sarar de tremores, de depressão, de doenças do sangue. Nos anos 50 estudava nos Estados Unidos. Quando quis fazer a tese de mestrado sobre a utilização do mercúrio no chumbo dos dentes, foi desaconselhado. Esse é o pão com manteiga da odontologia. Então, se a gente ousa atacar, eles tendem a ridicularizar a gente, dizer que é impossível, que isso tudo que a gente fala
Não é verdade? Quando eu comecei a falar disso, eles começaram a querer me ridicularizar, dizendo que eu queria trabalhar só com ouro, que eu só trabalhava para rico, que eu era elitista, que eu não queria que trabalhasse para os pobres. Nos últimos anos fez da vida uma luta contra o mercúrio. Nos Estados Unidos eu ensinei um americano sobre isso. Ele no princípio riu muito, falou, não, isso é absurdo, ele só dá umas vitaminas que conserta. Aí eu falei para ele, vai para casa, pega 10 pacientes, os mais doentes que você tiver, e tira o mercúrio para você ver. Meses depois ele me telefonou assombrado. Hoje é o meu maior aliado nos Estados Unidos. Por tudo isto, Olímpio não tem dúvidas. O mercúrio contamina a medula óssea, contamina o cérebro, contamina o fígado, contamina os rins, contamina o músculo cardíaco, compreende? Encurta a vida das pessoas de uma maneira geral. O estudo feito com as crianças da Casa Pia serviu para serenar a opinião pública científica. Os resultados saíram em todas as revistas da área, nos jornais. O mercúrio do chumbo nos dentes não fazia mal. Pedimos uma reação à Ordem dos Médicos Dentistas. Também aqui a resposta foi por escrito. Num comunicado dizem que a Ordem dos Médicos Dentistas não teve conhecimento, nem tinha que ter, sobre a realização do estudo em causa, pelo que não se pode pronunciar. O amálgama dentário é utilizado há mais de 100 anos e foi durante muito tempo a única solução disponível para determinado tipo de problemas na medicina dentária. Todos os estudos realizados sobre o amálgama dentário demonstram que ele não causa problemas aos seres humanos. Há, no entanto, preocupações ambientais que as novas soluções estéticas vieram minorar. Anita Tibau e Kelly Gallagher querem obter os nomes dos alunos. Pretendem contactá-los para os convidar a fazer novos exames e testes. Pensam que nos últimos anos, estes agora homens e mulheres podem ter tido uma exposição prejudicial graças ao número elevado de amálgamas de mercúrio que têm na boca. Conseguem uma reunião com a diretora da Casa Pia de Lisboa. Saem visivelmente satisfeitas. I think it was excellent. Much better than what I anticipated. They don't know anything. They were shocked by all of this. Um grupo de geneticistas americanos, ao abrigo do que se chama Direito à Informação, requisitou à Universidade de Washington todos os dados e elementos dos 8 anos de investigação portuguesa. Há pouco mais de um ano, apresentaram conclusões totalmente diferentes numa audição na Food and Drug Administration. We, along with our colleagues, asked for the raw data from this particular study from Dr. Woods. He was kind enough to actually provide us the complete data of all outcomes from this study. We found basically the exact opposite of what Woods found. Children over the course of the study doubled the number of amalgams from baseline. It roughly equates to about 10 amalgams per child for the average child at the end of the study. There was a significant dose-dependent correlation between the 3 mercury-associated porphyrins and the dose of mercury children received from their amalgams, whereas other porphyrins not associated with mercury, its statistical correlations were absent. This study looks at 7 or 8 years worth of exposure to amalgams. It doesn't in any way address the long-term outcomes over 70 years of life. If the patterns continue as far as increasing porphyrins that were observed in 8 years over the 70-year course of a lifetime, we believe that it's very likely that the mercury from amalgams may be associated with mercury intoxication. Se nós quisermos pensar o que era experimental, o que era experimental neste estudo era usar as outras coisas. Esse é que é experimental. Porque as amálgamas não era experimental, era o ponto de comparação. Se formos ver onde é que há mercúrio no peixe das profundidades, etc. Por isso não devemos comer tanto. Pois, também, podemos fugir um bocadinho. Mas, afinal, liberta ou não liberta vapores ao longo dos anos no interior da nossa boca? Sim, isso é algo que está comprovado. Nem sequer se discute isso. Quando falamos em intoxicações prolongadas, certamente a amálgama é mais lógica e é mais prolongada. Os picos resultantes da amálgama
não provaram ser tóxicos, porque nem sequer houve nenhuma relação de baixa com os picos. Acha que daqui a 10 anos estes 253 miúdos vão manter os níveis normais daquilo que considera os efeitos biocomportamentais, neurológicos, cognitivos, estarão na mesma? Isto não faz a mais pequena ideia. Quer dizer, sei lá. Mas não é por causa do mercúrio. Isso pode ter a certeza. Garante então que garanto. Os vapores de mercúrio que vão sendo libertados ao longo dos anos não têm efeitos tóxicos nas pessoas? Não tem efeitos, enfim, mensuráveis, pelo menos. Kelly Gallagher tem 49 anos. Sofreu de um linfoma de Hodgkin que reincidiu 5 vezes ao longo da vida. Para ela, a origem do mal estava nos dentes. I was re-diagnosed with cancer in 1992 and I didn't have health insurance, so I ended up going off to do organic and alternative medicine, and I was with a doctor in New York named Dr. Nick Gonzalez, and he gave me a blood test and a urine test and a hair test, and my mercury was off the charts. Tinha 17 dentes com chumbo, retirou-o todo. And I know that that's what made me sick. I absolutely know it, and I hate to see other people suffer, and people go from doctor to doctor and nobody knows the truth because the whole educational medical system is set up with that huge piece of information missing. By law, they have to treat mercury as a top toxic substance before they put it into your mouth, and they have to treat it as a hazardous material after they take it out. And for some reason, while it's in our mouth, they've convinced all of us that it's okay. Por isso começou a realizar um documentário sobre o mercúrio das amálgamas dentárias há quase 12 anos. Chegar a Portugal era a última etapa. Are you close to an end? Yes, that's why we're here, to bring an end to mercury and to get justice for the children that they've used as medical experiments. And I think that this is really the end of the movie for us, and we hope that it's the beginning of a new life for other people. These children not only suffered from a sex scandal, but they'd been used as medical experiments. It's a violation of the Nuremberg codes, and it says that it's illegal to perform human experimentation without informed consent. And these people put mercury into children in a prospective study to see if they would incur neurological damage. That's a crime. It's a crime against humanity, it's a crime against helpless children, and it's something that just really, it gets me out of bed in the morning and makes me go. Nos Estados Unidos, as associações não governamentais anti-mercúrio dentário fizeram várias campanhas com medidores de vapor. Por todo o país, convidaram as pessoas com chumbo nos dentes a verificar se tinham ou não gás de mercúrio na boca. Em 2002, o presidente da Comissão para a Reforma Governativa Americana ouvia em audiência um representante da instituição que administra os alimentos e medicamentos. You do agree, though, that mercury vapors leach out of the tooth? Yes, we do agree with that. And that it is ingested into the body in part? Yes, we do agree with that. And it gets into the bloodstream? Yes. And it goes to the brain and other organs of the body? Yes, we agree with that. And mercury has a cumulative effect in the brain. Yes. You know, I don't understand why many people in this country, probably the majority, don't know that there's mercury in a silver filling in their mouth, an amalgam. Why is it the FDA doesn't at least, since mercury vapors do escape into the mouth and into the body, why doesn't the FDA at least make people aware of that? Para um neurologista e coautor do estudo feito em Portugal, o problema é outro. Uma guerra entre indústrias, entre quem produz a amálgama de prata e mercúrio e quem produz outros materiais e que quer dominar o mercado. Quanto a isso, são poucas as dúvidas. É uma guerra e dura há anos. Em 1985, pelo menos, foi quando eu tomei contacto mais direto sobre estas temáticas por via da exposição profissional. Nessa altura o tema já era polémico? Já haviam estudos que tentavam demonstrar que era um risco para a saúde a existência de amálgamas de mercúrio no organismo. Há quase 30 anos? Sim, exato.
José Brito é doutorado em biofísica. Acredita que as amálgamas dentárias com mercúrio são seguras, que a quantidade libertada ao longo dos anos é mínima, mas entende as reservas quando se fala de crianças. Dessa amálgama ou de resíduos dessa amálgama serem incorporados na circulação sanguínea. Nas crianças é um assunto particularmente sensível porque o seu sistema nervoso está em desenvolvimento, as vias de absorção, a eficiência da absorção gástrica é muito superior à de um adulto, é cerca de 5 vezes superior à de um adulto e, portanto, a quantidade de metal que acabará por entrar em circulação é superior por essa via à de um adulto. Gustavo Rodrigues, pediatra há mais de 30 anos e diretor de uma unidade de neonatologia, é mais crítico. A criança está numa fase de crescimento e de desenvolvimento do seu sistema nervoso central. Portanto, é lógico que uma intoxicação mais precoce com mercúrio na criança vai determinar quadros de encefalopatia mais precoce e mais graves. Autoridades de saúde em todo o mundo aconselham grávidas e crianças a não ingerir excesso de peixes predadores. Peixe-espada, tubarão, espadarte, cação ou atum são os que contêm grandes concentrações de metilmercúrio. São os que contêm mais mercúrio e é a forma mais frequente de ingestão crónica de mercúrio pelo homem. Em Portugal foram banidos os termómetros de mercúrio, os barómetros, todos os instrumentos que envolvessem mercúrio. E à medida que os tempos têm avançado, não são só os termómetros de mercúrio, como os barómetros, como os esfigmomanómetros, portanto, para medir a tensão arterial, com as colunas de mercúrio, que todos nós conhecemos há uns anos, todos eles desapareceram, estão a ser substituídos por instrumentos elétricos, ou, no caso dos termómetros, também por termómetros digitais sem mercúrio. É a tendência em todo o mundo, com uma exceção, as amálgamas dentárias. Este é um assunto que está a ser debatido dos dois lados do Atlântico. Está a ser debatido a nível da União Europeia, obviamente na Organização Mundial de Saúde e também nos Estados Unidos. A EPA tem produzido documentação relativamente a este assunto e os últimos relatórios que eu li, deles não se conclui que haja uma recomendação para breve para banir a utilização das amálgamas. Há uma promessa de estudar o assunto que eu acho que é perfeitamente razoável face aos riscos que podem estar associados a este elemento. No Japão já é proibido, na Suécia já é proibido, na Dinamarca é proibido, na Alemanha é proibido. Mas deixa eu ver, no Reino Unido eles ainda defendem, dizendo que não faz mal. Não são de modo algum usadas no norte da Europa, há muitos anos. Alguns estudos apontam para uma maior incidência de abortos e más formações fetais em mulheres dentistas ou estomatologistas. Os problemas de saúde em quem trabalha com mercúrio não são de agora, como referiu Lewis Carroll na obra Alice no País das Maravilhas, em 1865. Os chapeleiros davam um tratamento especial nos feltros com que eram feitos os chapéus e esse tratamento especial incluía sais de mercúrio. E como eles manuseavam muito mercúrio, que para além de ser absorvido pela pele, também se pode evaporar e ser inalado, este comportamento bizarro era muito observado nos chapeleiros. Daí que o Lewis Carroll tivesse feito um personagem que era o chapeleiro maluco. Imagens da Universidade de Calgary, no Canadá, revelam os efeitos do mercúrio nas degenerações nervosas. Um cone de crescimento de um neurónio reage assim à baixa exposição a íons de mercúrio. What would you like me to do? O quarto de hotel de Kelly e de Anita transformou-se num escritório. Estão agora há 3 meses em Portugal, continuam sem serem recebidas pela Faculdade de Medicina Dentária, apesar dos contactos e e-mails que enviaram. Continuam sem o nome das crianças envolvidas no estudo. Well, we can't not do it. You know, we've gone this far. I went to so many California Dental Board hearings, and I was like, really, God, I know I made a promise, but this is what we have to be doing, listening to these people argue about whether a poison is a poison or not, and now they put it into people's mouths, and they're putting it into shots, and you know, is it global genocide? And if you say that out loud, people think you're a conspiracy theorist, and you know, my opinion about that is that
they brand these crimes as a conspiracy theory. So anybody that talks about it is crazy. The poor and disenfranchised, and this is why it's just such a big problem, are the ones that get the worst of the worst of the worst. These social services and so on, like with these kids at the Casa Pia, which was yesterday. They're telling us on the face of it, and the reality is true, on the face of what they proposed to the Casa Pia, it was a good thing. These kids are going to get dental treatment that they may never get. But they didn't say some are going to get poisoned and some of them are not. They didn't say that. Lobbyists can say, the same sentence over and over and over again. Dental amalgam is a safe and effective dental restorative material. Dental amalgam is a safe and effective dental restorative material. And that's what they all say, from FDA, NIH, HHS, ADA, CDA, alphabet soup. Reunimos durante 2 horas com Mário Bernardo e Jorge Leitão, este último investigador principal do estudo. Explicaram-nos que seguiram todas as normas e regras estabelecidas neste tipo de experiências e concluíram no final não existir quaisquer danos nas crianças e que se os testes revelassem problemas de saúde, teriam parado imediatamente com a experiência. Revelaram-nos também documentos, os protocolos assinados com a Universidade de Washington e com a instituição Casa Pia de Lisboa, mas no final decidiram não dar entrevista. A Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa remeteu-se a um comunicado. O estudo foi sujeito a monitorização permanente por parte de uma comissão independente, Data and Safety Monitoring Board, formada por um grupo de peritos nas várias áreas de interesse do estudo. Finalmente, o Office for Human Research Protections do Department of Health and Human Services, órgão do governo federal norte-americano, realizou entre 2005 e 2007 uma auditoria aos aspectos éticos e de proteção dos participantes. Estes resultados consubstanciam as posições de várias entidades internacionais relativas ao uso de amálgama: Organização Mundial da Saúde, Federação Dentária Internacional, Food and Drug Administration, Council of European Dentists, Comissão Europeia. A Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa informa que o estudo The Casa Pia Study of the Health Effects of Dental Amalgam in Children respeitou todas as leis, regulamentos e convenções nacionais e internacionais relacionadas com os aspectos éticos e de proteção de participantes humanos. Aos poucos, a tendência é a redução do uso de amálgamas de mercúrio, não pelo possível mal que possa fazer à saúde, mas por questões ambientais. Antes dos anos 70, era uma heresia falar mal desse material porque o mercado inteiro queria. Compreende? É como se o senhor hoje começasse a falar mal de um hambúrguer. O mundo inteiro come hambúrguer. Então, primeiro eles vão dizer que o senhor é um herege. É um metal que não faz parte do nosso corpo. E toda a gente sabe que é tóxico. Proibiu o uso do mercúrio imediatamente. É uma coisa que tem todo o respaldo científico, tem mais de 30 mil publicações científicas mostrando os efeitos nocivos do mercúrio. Então, não há tempo a perder. We don't know, after the 8 years when they said that basically they stopped following these kids, what their health status is now, and that's a problem. Anita e Kelly continuam à espera que alguma entidade portuguesa lhes faculte o nome dos alunos da Casa Pia que participaram no estudo. Hoje terão entre os 23 e 25 anos. São jovens homens e mulheres que desconhecem que dezenas de ativistas americanos os procuram. You know, our reason for coming here was to get it out of the U.S. because we cannot win this there. This fight won't be won in the U.S., but it can be won through public opinion. And that's why this is so important, you know. When they hear that the U.S. government spent this kind of money to see if kids will have neurological problems or kidney problems, people are going to be horrified. Even if the process in The Hague isn't completed, we can say that it is being investigated. And that is going to hold a lot of weight for international crimes against humanity, all because of dental mercury. And let them all try to figure it out. A organização não-governamental norte-americana Dental Amalgam Mercury Solutions já enviou para o Tribunal Penal Internacional, em Haia, uma queixa contra os autores do estudo em Portugal. A União Europeia
aos poucos, recomenda a redução do uso de materiais que envolvam mercúrio em nome do ambiente. A utilização dentária é uma rara exceção onde as opiniões se dividem num verdadeiro declive. O que fazer ao chumbo que nos tiram dos dentes? O que acontece às amálgamas de cadáveres, das cremações, os vapores que invadem a atmosfera? A intoxicação dos solos e das águas é o maior receio mundial. Durante o tempo que estão na boca, parece não haver problema algum.